Olá! Em seu livro Gênese e Estrutura do Capital, Roman Rozdolski dedica uma pequena passagem ou algumas poucas páginas a refletir sobre a questão do método no Capital e do método na obra marxiana. A respeito disto, escreve um pequeno texto intitulado A Opinião de Marx sobre o Método e o Objeto da Economia Política. No entanto, fazemos aqui uma pequena ressalva. Vamos adotar a expressão que está na edição francesa, que no lugar de colocar a opinião de Marx, traduz o título, este pequeno título, como As Concepções de Marx sobre o Método e o Objeto da Economia Política. Nos parece que tratar a respeito das concepções de Marx possui um caráter muito mais científico do que traduzir como sendo a opinião de Marx, o que carrega uma certa leitura de que era simplesmente um posicionamento subjetivo. Na verdade, ao falarmos de as concepções de Marx, estamos remetendo ao resultado das análises de Marx a respeito de determinados problemas que tinha colocado diante de si. Feita essa pequena ressalva, esta diferenciação entre a opinião e as concepções de Marx, vejamos o que diz o texto. Rozdolski parte da seguinte afirmação: a tarefa da investigação marxista consiste em não se deixar enganar por semelhanças superficiais, procurando chegar à essência da questão, às premissas metodológicas fundamentais. Ele trata o pensamento de Marx como pensamento marxista. Hoje, a terminologia prefere adotar a palavra marxiana. O correto seria a tarefa da investigação marxiana. Mas, pelo jeito aqui, Rozdolski quer contemplar não apenas o pensamento do próprio Marx, como também as derivações do pensamento de Marx. Daí a terminologia marxista. Mas, dado que esta diferenciação não estava suficientemente posta à época de Rozdolski, vamos considerar aqui que ele esteja se referindo fundamentalmente ao pensamento de Marx. O que diz Rozdolski, então? Que a tarefa da investigação marxista, portanto, a finalidade à qual se propõe a investigação de Marx, consiste em não se deixar enganar por semelhanças superficiais. Portanto, consiste em transcender o campo da aparência. Consiste em superar a dimensão fenomênica da realidade para investigar esta mesma realidade em seus elementos constitutivos. Daí que ela procura, esta investigação, procura chegar à essência da questão, às premissas metodológicas fundamentais. Sabemos que Marx vai fazer isto a partir da apropriação e do desenvolvimento do método dialético. Prossegue o autor observando que neste encaminhar da discussão, ou nesta forma, nesta maneira de se apropriar do objeto, Marx demonstra a necessidade contínua de se ir do abstrato ao concreto, ou seja, de se ir do fenômeno para a essência do fenômeno, de tal modo que quando se volta para aquela dimensão, aquela característica, ou aqueles elementos mais imediatos do objeto, este objeto já não aparece mais em sua simplicidade, e sim na sua complexidade. Aparece o pensamento como concreto pensado. Marx demonstra que ir do abstrato ao concreto, portanto, do geral ao particular,
é o único método científico adequado para apropriar-se do concreto, ou seja, da estrutura do objeto e da essência do objeto, portanto, do objeto tal como este objeto efetivamente existe na realidade. Marx demonstra a necessidade de ir do abstrato ao concreto, e o único método científico para isto é apropriar-se do concreto, reproduzindo-o como um concreto pensado. Ou seja, Marx vai extrair, detectar quais são os elementos constitutivos desta realidade, compreender cada um destes elementos constitutivos da realidade, demonstrar, mostrar no plano do pensamento, elaborar no plano do pensamento, como que estes elementos se entrelaçam entre si, de tal modo a extrair uma compreensão do objeto, tal como esse objeto é em seu movimento e dentro das suas contradições internas. Daí Marx dizer que o concreto é concreto, portanto, o real é o real, porque é a síntese de múltiplas determinações, ou seja, é o resultado dos seus vários elementos constitutivos que se encontram entrelaçados entre si. É o resultado daquela multiplicidade de categorias que constituem o objeto e que mantêm uma relação entre si. São compreendidas separadamente, mas também são compreendidas na sua articulação interna, de tal modo a possibilitar a compreensão daquela realidade. Daí que o concreto é concreto, porque é a síntese de múltiplas determinações e, portanto, unidade do diverso. Este diverso são os vários elementos constitutivos da realidade que se encontram entrelaçados. Por isso, dirá Marx, o pensamento só pode compreender plenamente o concreto. Portanto, o pensamento só pode apreender adequadamente a realidade tal como ela é, uma determinada realidade tal como ela é naquele momento. Por isso, o pensamento só pode compreender plenamente o concreto em processo de síntese, ver como aqueles vários elementos produzem aquela determinada realidade. Ou seja, pela reconstrução progressiva do concreto, a partir de suas determinações abstratas mais simples. Portanto, é necessário ir decompondo aquela manifestação inicial do objeto, da realidade, em seus elementos constitutivos, compreendendo o significado de cada um desses elementos constitutivos, para mostrar posteriormente a articulação destes elementos e como da articulação destes elementos brota uma determinada configuração sócio-histórica. Por isso, o pensamento só pode compreender plenamente o concreto em um processo de síntese, ou seja, pela reconstrução progressiva do concreto a partir de suas determinações abstratas mais simples, ou seja, das categorias essenciais e básicas que constituem o objeto. Se a análise científica, e no caso de Marx, era a análise econômica, era a economia burguesa que ele estava procurando desvendar, se a análise científica, econômica, no caso, começa diretamente pelo real e concreto, parte do fenomênico e não transcende o fenomênico e extrai as suas conclusões a partir deste fenomênico, pelas próprias condições reais, se a análise científica, econômica, no caso, começa diretamente pelo real e concreto, pelas próprias condições reais, por exemplo, a população ou o mercado mundial, esta análise só poderá enxergar uma imagem difusa e totalmente indefinida da realidade. Extrai-se alguns elementos constitutivos daquela realidade, mas não se compreende efetivamente a realidade. Quando falamos, por exemplo, população é uma grande generalização, é uma grande abstração, uma vez que esta população ela não é
uma população ou um conjunto de indivíduos que ocupam a mesma condição, posição e situação social, por exemplo. Mas era uma tendência da economia burguesa clássica de partir destes elementos mais gerais. Se a análise científica começa diretamente pelo real e concreto, pelas próprias condições reais, como, por exemplo, a população ou o mercado mundial, esta análise só poderá enxergar uma imagem difusa e totalmente indefinida da realidade. A população, diz Marx, é uma abstração, é uma generalização vazia, se deixo de lado, por exemplo, as classes de que se compõe. Por exemplo, peguemos o caso brasileiro, o caso do capitalismo, a população dos países é composta, por exemplo, de trabalhadores e de donos do capital, ou, como dizia Marx, da burguesia e do proletariado. População é uma abstração se deixa de lado, por exemplo, as classes de que se compõe. Essas classes, por sua vez, são uma palavra oca se desconhece os elementos sobre os quais repousam. Não basta falar em classes sociais, é necessário identificar quem são essas classes e mesmo as particularidades que estas classes assumem dentro de determinadas contexturas históricas. Se desconhece os elementos sobre os quais repousam, como, por exemplo, o trabalho assalariado, o capital, etc. Estes últimos, por sua vez, pressupõem a troca, a divisão do trabalho, o capital, etc. Portanto, se começássemos pela população, teríamos uma representação caótica do conjunto. No entanto, se buscarmos uma maior precisão, chegaríamos a conceitos cada vez mais simples. Ou seja, se em vez de partir deste geral, se formos resgatando quais são as categorias constitutivas desta realidade e irmos separando estes elementos categoriais para depois mostrarmos como é que eles atuam dentro da contextura, da configuração daquele próprio objeto, a tendência é de se escapar cada vez mais do fenomênico para compreender a essência do objeto. Portanto, buscando sempre maior precisão, chegaríamos a conceitos cada vez mais simples. Na edição francesa, esta passagem está um pouco diferente e pode até ajudar na melhor compreensão do que Marx está dizendo. Em vez de falar buscar com maior precisão, na edição francesa está, por uma determinação mais precisa, por uma análise, alcançaríamos as determinações mais simples, alcançaríamos através de abstrações cada vez mais sutis, de generalizações e extração desses elementos categoriais cada vez mais refinados, atingiríamos as determinações mais simples. Ou seja, em vez de pensar simplesmente a partir da população, Marx vai decompor. A população é composta de classes, ok, mas estas classes, elas não são classes gerais. Teríamos, por exemplo, burguesia e proletariado, mas o proletariado, ele não é um proletariado qualquer, é aquele que está despossuído de todas as condições materiais de existência e que vende sua força de trabalho em troca de um salário. Ora, o salário também tem a sua determinação histórica. Salário não é a remuneração do trabalho, e sim de parte da força de trabalho vendida, assim por diante. Quando Marx fala de ir chegando às determinações cada vez mais simples, é de ir buscando os elementos mais básicos, constitutivos daquela realidade, para depois recompô-los no processo inverso, de tal modo a compreender o real. Desse modo, buscando sempre maior precisão, chegaríamos a conceitos cada vez mais simples, do concreto representado, ou seja, daquela aparência fenomênica da realidade,
do concreto representado, chegaríamos a abstrações cada vez mais sutis, até alcançarmos as determinações mais simples. Atingido este ponto, ou seja, decomposta aquela realidade, detectando-se os elementos constitutivos daquela realidade e compreendendo as categorias, compreendendo conceitualmente as categorias que constituem aquela realidade, se faz o processo inverso. Atingido esse ponto, seria necessário realizar uma viagem de volta até reencontrar novamente a população. Agora, porém, não teríamos a representação caótica de um conjunto, portanto, da população, mas sim uma rica totalidade com múltiplas determinações e relações. Seria como dizer, esta população não é uma generalização, esta população, ela é composta de classes sociais estas que, no estágio do capitalismo, se configuram desta maneira, à luz desses elementos e assim por diante. Portanto, não se fala mais em população em geral. Seria como a afirmação bastante generalizada hoje, sobretudo em programas como Globo Repórter, que diz, você vai conhecer um lugar onde o homem ainda não destruiu. É uma grande abstração. É necessário ver quem é este homem, sob quais relações sociais de produção ele está intervindo na natureza, se ele é um assalariado, se ele é simplesmente um garimpeiro que está lá de uma maneira ilegal e assim por diante. Portanto, não dá para trabalhar a partir das generalizações. A generalização é o ponto de partida para se descobrir a essência do objeto, de tal modo a voltarmos para o objeto, mas dessa vez compreendendo cientificamente o objeto que temos diante de nós. Agora, porém, não teríamos a representação caótica de um conjunto, mas sim uma rica totalidade com múltiplas determinações e relações. Por isso, diz Marx, o método cientificamente correto na economia política deve elevar-se a partir do simples, trabalho, divisão do trabalho, necessidade, valor de troca, até o Estado, o comércio entre as nações e o mercado mundial, para poder reexaminar o desenvolvimento do modo de produção capitalista como uma totalidade orgânica. Prossegue Rosdolsky, observando que Marx, neste sentido, segue o caminho que parte das determinações abstratas, portanto mais gerais, na direção do concreto, ou seja, no sentido de compreender a particularidade do objeto que tem diante de si. É a conhecida passagem do abstrato ao concreto. Parte-se do empírico, do fenomênico, avança-se para compreender o que está por debaixo do fenomênico, e compreendido o que está por debaixo do fenomênico, se volta àquela realidade inicialmente fenomênica, só que dessa vez aquela realidade está sendo compreendida cientificamente, na sua estrutura real. A passagem do concreto ao abstrato implica a investigação das categorias constitutivas daquele objeto. No caso do capitalismo, valor de troca, dinheiro, preço. E, através desta investigação, chega-se à análise da estrutura interna da produção e mesmo da síntese da sociedade burguesa na forma do Estado. Por outras palavras, este Estado não pode ser compreendido como uma grande abstração. Este Estado ele se amarra a relações sociais de produção específicas. E a partir do momento que se faz o processo de ir detectando quais são os elementos constitutivos mais finos, mais simples, e posteriormente fazer o percurso inverso, se chega à compreensão de que esse Estado não é o representante dos interesses gerais da sociedade, e sim que esse Estado é um Estado de classe e que representa fundamentalmente os interesses da classe dominante. Por este caminho inverso, pelo qual
se detecta os elementos e se apreende o concreto, é possível se contemplar a sociedade burguesa em relação consigo mesma, o que oferece novos pontos de vista, ou seja, uma nova perspectiva de análise. No entanto, este não é o último passo da concretização, diz Rosdolsky, pois a economia nacional deve ser concebida também em suas relações com o exterior, com outras nações capitalistas e não capitalistas, e, ao fim e ao cabo, como parte de um todo mais amplo, que compreende o conjunto dos países. E este é o caminho que foi seguido por Marx, observa também Rosdolsky. Só então, prossegue ele, resgatando Marx, só então chegamos à categoria do mercado mundial. Portanto, não dá para entender a globalização sem sair da dimensão fenomênica da globalização. Aquela ideia de que a globalização é o acesso de todos a tudo que existe no mundo. É necessário compreender o que se esconde por debaixo desta chamada globalização ou mundialização, que é a mundialização do capital. Prosseguindo. Só então chegamos à categoria do mercado mundial e da economia mundial, como uma rica totalidade com múltiplas determinações e relações. Finalmente, o mesmo processo de levar-se do abstrato ao concreto se repete também no capital. Nele, Marx começa com o capital em geral para chegar, através do exame da concorrência e do sistema de crédito, à forma mais acabada que o capital assume, o capital dividido em ações. Rosdolsky observa que, por este método de análise, Marx consegue analisar, efetivar a investigação da economia burguesa como um todo orgânico. Portanto, a investigar a economia burguesa da perspectiva da totalidade, apresentando os elementos multifacetários que compõem esta totalidade. Observa ainda um destaque que Marx faz. Marx diz que seria impraticável e errôneo considerar as categorias econômicas da ordem em que elas foram historicamente determinantes. Ora, por este princípio, a análise teria que partir, por exemplo, da Terra, uma vez que é a partir da Terra que o ser social consegue produzir e reproduzir a sua existência. No entanto, não é este o caminho de Marx. Quando ele vai se debruçar com a questão da Terra, ele vai analisar, por exemplo, como que, sob o capitalismo, a Terra passa a ser um apêndice mais geral do capital, portanto, do capital industrial. Dirá Marx, seria impraticável e errôneo considerar as categorias econômicas na ordem em que elas foram historicamente determinantes. A ordem em que se sucedem está determinada pelas relações que existem entre elas na moderna sociedade burguesa, e que é exatamente a inversa da que parece ser sua ordem natural ou da que corresponde à sua ordem de sucessão no curso do desenvolvimento histórico. Por exemplo, na sociedade romana, escravista romana, a terra é o elemento fundamental. Na sociedade burguesa, o elemento fundamental é o capital industrial. Portanto, não se tem que partir da terra, e sim se partir do capital industrial para compreendermos como é que a terra passa a ser um elemento constitutivo mais geral do capital. Prossegue Marx. Parece ser mais natural, por exemplo, começar pela renda da terra, a propriedade fundiária, pois ela está ligada à terra, fonte de toda a produção e de toda a existência humana. A primeira forma de produção de todas as sociedades mais ou menos estáveis, ou seja, a agricultura. Entretanto, nada seria mais equivocado.
pois em todas as formas de sociedade, uma determinada produção e as relações que ela engendra conferem a todas as outras produções e relações seu lugar e sua importância. No modo de produção capitalista, a agricultura se converte cada vez mais em um ramo da indústria. Como tal, submete-se ao capital. Portanto, se eu quiser compreender a terra, a renda da terra ou o papel da terra no capitalismo avançado, eu tenho que compreender a dinâmica da grande indústria e não da terra em si ou da renda em si. Precisamente por isso, no exame teórico da ordem social burguesa, o capital, na condição de potência econômica que predomina sobre toda a sociedade burguesa, e aqui Marx está se referindo ao capital industrial, né? Constitui o ponto de partida e o ponto de chegada, devendo ser analisado antes da propriedade da terra. Só quando ambos tenham sido analisados separadamente, devemos analisar sua relação recíproca. E com esta passagem, Rosdolsky fecha esta pequena discussão a respeito da questão do método em Marx, mais precisamente neste texto intitulado A Opinião ou As Concepções de Marx sobre o Método e o Objeto da Economia Política. É um texto bastante interessante. Fica aqui o convite para a leitura de Rosdolsky, que fornece vários elementos que facilitam, inclusive, a leitura do Capital e até mesmo dos Grundrisse. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas sugestões positivas ou negativas e continuemos aqui em nosso diálogo com os clássicos, buscando contribuir com as futuras gerações de estudantes e pesquisadores. Até uma próxima.